Olá! Hoje iremos começar uma série de mensagens por tema Fé para hoje. À luz do que registra Tiago, iremos ao longo de algumas semanas pensar sobre a perspectiva de fé deste grande homem de Deus chamado Tiago. No livro de Tiago, o que vamos encontrar são situações que têm tudo a ver com o nosso cotidiano. Ele vai falar sobre as palavras, sobre como lidar com as palavras, o perigo da língua. Ele vai falar sobre o cuidado com órfãos, viúvas. Ele vai falar sobre provação, tentação. E em todos os sentidos ele traz uma concepção de fé. Uma fé que deve ser uma fé para hoje. Não a fé apenas daquele tempo, mas para esse tempo precisamos aprender com Tiago como exercitar a nossa fé. Ele diz, inclusive, no capítulo 1, que se você não tem sabedoria, você pode pedir a Deus, que Deus vai liberar a sabedoria com generosidade, não vai reter a ninguém. Ele faz questão de nos abençoar, porque a partir da sabedoria poderemos exercitar a nossa fé de um jeito mais contundente, firme, eficaz, à luz do reino e dos princípios do reino. Eu quero ler então inicialmente o que registra Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25, diz assim a palavra de Deus. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Esse é um texto maravilhoso que vai nos falar de uma concepção de fé. Uma fé que envolve um engajamento prático. O mais importante não é necessariamente aquilo que nós cremos. Talvez se você for indagado sobre a sua fé e alguém te perguntar no que você crê, você tem até uma resposta muito afiada. Mas a maior questão posta aqui para nós, segundo esse texto, não é a importância do que cremos, mas é a importância do que nós fazemos com aquilo que cremos. Ou seja, a prática da nossa fé. Tiago então nos orienta aqui sobre o perigo de sermos apenas ouvintes da palavra, mas não praticantes. Tem alguns detalhes nesse texto que eu quero trazer para você, a fim de pensarmos nessa reflexão de hoje. O tema é fé para hoje, mas o subtema é o perigo da fé contemplativa. Existe um grande risco de todos nós, incluindo eu e você, de experimentarmos uma fé de contemplação. O que seria então uma fé de contemplação? Uma fé subjetiva, uma fé que não tem engajamento prático, uma fé que não passa de concepções, conceitos e até de alguma forma sentimento, uma fé que ela é extremamente abstrata, porque ela não produz um fruto real, ela não produz modificação real, tangível, palpável. A fé, apesar de ser subjetiva por natureza, porque nos remete a valores espirituais transcendentes, o destino da fé é muito prático. É quando o Senhor nos pede, por exemplo, para amar o inimigo. Isso é uma questão de fé e é prático. Quando ele fala sobre sermos honestos, verdadeiros, justos, está falando do cotidiano, de coisas práticas. A fé nada tem a ver com alienação e nada tem a ver com subjetividade, apesar de que na sua origem, ou a sua natureza, seja a subjetiva, ou espiritual, ou transcendente. Mas a prática da fé, ela é extremamente objetiva. E o que nós encontramos aqui é quando a palavra diz sobre o resultado de viver uma vida pautada na palavra, de pôr em prática a fé que nós dizemos ter, ou aquilo que acreditamos. Ele diz, e será feliz naquilo que fizer. Todos nós estamos em busca da felicidade. Se você perguntar a qualquer pessoa, até mesmo aquele que está pleiteando a morte, fazendo projetos suicidas, é interessante se você observar com carinho que a pessoa não está querendo morrer. Morrer é a válvula de escape na cabeça dela. Ela está querendo viver de um outro modo. Em última instância, até o suicida quer ser feliz.
ele, exatamente por querer felicidade, não percebê-la como uma realidade presente, ele então intenta contra a própria vida. Seja qual for a pessoa, a busca pela felicidade, ela é algo comum a todos nós. Todos estamos em busca da felicidade. Só que Tiago vai dizer que a felicidade é resultado da prática da nossa fé. É quando cremos naquilo que Deus tem para nós pela palavra escrita, revelada, a Bíblia Sagrada, e pomos em prática isso. O resultado é que nós seremos felizes naquilo que nós realizarmos. Nossas ações, nossas práticas serão recheadas de satisfação. E é o que Cristo já dizia um pouco antes, quando nos fala da vida abundante que Ele nos propõe. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele veio para que tenhamos vida, e vida plena, vida em abundância. Só que essa vida abundante, ou esta vida feliz, esta vida abençoada, é resultado, segundo o que o Tiago diz aqui, de uma fé prática. Diz aqui, olha, e persevera na prática dessa lei. Que lei? A lei espiritual, a Bíblia Sagrada. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Então ele diz, será feliz naquilo que fizer. O que nós temos hoje é uma fé de muita contemplação. Se você analisar através do mundo midiático, vai perceber através da televisão, da internet, como os templos estão lotados, independente de que rótulo esse templo tenha, a que denominação esse templo se remeta, o movimento da fé, ele tem realmente agregado muita gente. Mas quase sempre é uma fé contemplativa, uma fé que não tem a vivência, não tem a experiência prática daquilo que as Escrituras Sagradas nos propõem. Não adianta você fazer peregrinações em busca de uma cura divina, de uma restauração de um relacionamento, da abertura de uma porta de emprego, de um bem-estar profissional, financeiro, se você não é capaz de pôr em prática uma fé que diz que você tem que perdoar, por exemplo, uma fé que diz que você tem que honrar seu pai e sua mãe, uma fé que diz que você tem que orar pelas autoridades. Isso é prática. Deus nos chama para viver uma fé. O próprio texto sagrado, lá em 2 Coríntios 5, 7, diz que nós não devemos andar por vista, mas por fé. Devemos nos mover no mundo, agir no mundo, mediante aquilo que nós cremos a partir da palavra de Deus, não apenas por aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. No entanto, há um dilema muito grande. As pessoas estão vivendo a partir daquilo que elas creem, mas elas não estão praticando aquilo que elas creem. Até tem uma crença, mas não tem uma prática em cima desta crença. Ou seja, são altamente incongruentes. A congruência me diz que eu tenho que crer e viver a mesma coisa, que eu tenho que sentir e viver aquilo que eu estou sentindo, que eu tenho que olhar para a palavra de Deus, crendo nela e ao crer, pôr em prática aquilo. Isso é congruência. Há uma grande incongruência. As pessoas falam de amor, mas vivem o ódio. Falam de perdão, mas vivem a amargura. Falam de honestidade, mas trapaceiam. Elas creem em muitas coisas, mas a sua vivência, ela é uma grande contradição. Desde aqueles que estão no maior indicativo de poder, por exemplo, poder público, que até dizem ser cristãos, mas estão envolvidos em corrupções horrorosas, até o mais simples cristão que está dentro de uma igreja que ninguém nunca ouviu falar e que ali também está praticando esse tipo de fé de contemplação. É um grande perigo, porque esta fé contemplativa, ela não me leva para o reino dos céus. A fé que me move na direção de Deus e que me garante a eternidade ao lado de Deus e que me faz ter acesso ao reino dos céus é uma fé que me leva a uma prática. Mais importante do que aquilo que você acredita é o que você faz com aquilo que você acredita. Essa frase tem martelado a minha cabeça nos últimos anos. Não adianta você se encher de palavras e até crer em muita coisa, se na hora da prática há uma grande incongruência. Você não consegue pôr aquilo em prática. O texto diz aqui, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se, olha aí, a si mesmos. A fé contemplativa não é um engano ao outro. Você não está enganando um pastor, não está enganando um líder, não está enganando um irmão em Cristo. Você está se enganando quando você tem uma fé contemplativa. Se não há prática para a sua fé, você está vivendo no auto-engano.
Olha, você escolheu, como o texto mesmo diz, enganar a si mesmo. Olha que coisa terrível. E nesse momento a palavra nos orienta a parar com este auto-engano e começar a nos envolver mais com aquilo que Deus nos propõe. Ele diz, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece a sua aparência. Já deu uma olhadinha no seu rosto hoje? Penteou o seu cabelo? Você que é mulher aí, retocou a maquiagem? Bom, tão logo você sai da frente do espelho, pouquinho tempo depois, você já não se lembra mais como você estava. E é preciso uma nova olhadinha no espelho. Ou seja, a marca de quem não põe a fé em prática é o esquecimento. Facilmente você esquece. Você vai para um templo qualquer, liga a televisão, o computador, ouve uma bela palavra ministrada, palavra de Deus no seu coração, mas você não põe em prática. Um dia depois, horas depois, se alguém te perguntar o que é que você ouviu, talvez você não se lembre nem o nome do pastor, quanto menos o que o pastor disse, ou quanto menos o que aquele homem que se propunha a falar disse. É preciso então uma prática. O texto diz então que esta prática, olha aqui, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Uma consideração a mais, o texto diz aqui que esta lei perfeita traz liberdade. Quanta gente escrava! Quanta gente escrava de delitos, pecados, concupiscências, quanta gente escrava. Pessoas que estão dentro dos arraiais da fé, frequentando igrejas, abrindo Bíblia, orando, alguns jejuando, fazendo campanhas, mas em última instância estão vivendo na escravidão. Porque o que me liberta, o que te liberta, é a lei perfeita, é a palavra de Deus. Mas só há libertação quando eu a pratico. Não é por ouvir apenas a palavra e até crer nela, mas por colocá-la em prática. Aliás, é uma grande incoerência quando declaramos crer em algo, mas não pomos aquilo em prática. Declarar é importante, não tenha dúvida, crer é importante, mas o que vai fechar o ciclo é o que fazemos com aquilo que nós cremos. O meu desejo nessa primeira ministração, numa série de mensagens sobre fé, é que nesta fé para hoje você possa correr, né, desse perigo de uma fé contemplativa, de uma fé subjetiva, de uma fé que está ligada apenas a fatores de crenças, mas que não está ligada a nenhuma prática. Que Deus possa me ajudar, que Deus possa te ajudar, que Deus nos socorra e nos ensine a viver na prática da palavra de Deus. Se Ele mandou perdoar, segundo as Escrituras, vá lá e perdoe. Se Ele mandou você caminhar a segunda milha, caminhe. Se a palavra diz que você deve ser honesto, então faça negócios honestos. Se Ele diz que você tem que honrar pai e mãe, então honre seu pai e sua mãe. Se Ele diz que você tem que interceder pelas autoridades constituídas, então faça isso, dobre seus joelhos e ore pelas autoridades constituídas. Mas vive em obediência, pratique a palavra e isso vai resultar numa vida abençoada, numa vida feliz. Que Deus te ajude. Que Deus socorra o seu coração, nos socorra, nos fortaleça para fugirmos do perigo de uma fé de contemplação. Amém.